Cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Irmãos, eu quero deixar para vocês a palavra que se encontra em Apocalipse, no capítulo 18, no versículo 4, amém? Que diz assim, ó: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, né? Esse versículo aqui em Apocalipse 18 vem falar sobre a queda da Babilônia. Quando nós vemos, né, na palavra de Deus em Apocalipse falando, né, sobre a Babilônia, está falando sobre a idolatria, está falando sobre os ensinamentos, né, ao contrário da Bíblia Sagrada. E, irmãos, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, essa palavra ela vem como um alerta para as nossas vidas. Para quê? Para que nós não venhamos compactuar nem fazer parte com nada que faz parte da idolatria. Porque senão, irmãos, nós também vamos receber a ira de Deus. Não somente aqueles que estão lá na Babilônia fazendo, né, viver na idolatria, no engano, na mentira, mas se nós compactuar com as obras que eles participam, nós também seremos julgados pelo Senhor, receberemos aqui, como diz a palavra, né? Glória a Deus, que veio ali, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, a ira de Deus sobre a Babilônia, sobre, louvado o nome do Senhor, aqueles, né, que desde antes foram contra os servos de Deus, mataram os servos de Deus, né, que não seguem a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, com isso vem um alerta para a nossa vida. Eu não estou aqui julgando, estou aqui dizendo sobre a palavra, irmãos, deixando um alerta. Louvado o nome do Senhor, não sei se tem alguns de vocês que compactuam com essas coisas, mas em nome de Jesus, se tiver, que você comece imediatamente a se purificar, pedir perdão ao Espírito Santo e não compactuar com essas coisas. Por exemplo, irmão, são várias coisas que faz parte da Babilônia, que faz parte do pecado, mas uma delas que a gente tanto está vendo, como nós estamos, né, no mês de junho, tem aí, né, festa de São João, de São Pedro. Isso são coisas que faz parte da Babilônia, idolatria. Então, irmãos, nós como servos de Deus, nós não podemos compactuar com estas obras, né? Não significa somente, mas eu não vou lá e não participo, igual, por exemplo, de quadrilha, festa junina. Eu não vou lá, eu não participo, mas às vezes dou alimento para essas festas. Talvez você faz roupa para essas pessoas com este propósito, para idolatria, irmãos. Está compactuando com a Babilônia, né? Está compactuando com coisas que não é da vontade. Irmãos, Deus abomina a idolatria. E os servos de Deus não pode permitir que o diabo contamine as suas mentes. Não, você não pode permitir, você que tem filho, você que tem filha, não permita os seus filhos dançarem quadrilha, não permite, porque vocês estão consagrando seus filhos a demônios, porque a Bíblia diz que aqueles que os gentios sacrificam, eles não sacrificam a Deus, mas aos demônios. A idolatria é considerado pelo Senhor como um sacrifício a demônios. Então, se você está ali fazendo roupa, você está ali consagrando, não é só aquela roupa que vai ser consagrada aos demônios, a sua própria vida, irmãos, a sua família. Cuidado, irmãos, cuidado. Tem muita coisa que está entrando, irmãos, e são coisas que estão desagradando o Senhor. Aí levanta-se, né, aqueles que são liberais, que tudo pode, e começa a dizer: irmã, isso é religiosidade. Irmã, você está julgando. Irmãos, não é religiosidade. Você sabe o que significa a palavra religiosidade pela palavra do Senhor? Religiosidade, irmãos, são aqueles que usam
outros artifícios para salvação, que não creem no nosso Senhor Jesus Cristo. Os fariseus, eles eram religiosos. Por quê? Porque eles não criam em Jesus. Então, religiosidade é isso. As pessoas têm que tomar muito cuidado para não estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus e se levantando contra os servos de Deus. Porque existem muitos crentes que são liberais e existem aqueles que são o quê? Que estão guardando os costumes. E é necessário, irmãos, a Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes. E nós temos que andar também nos costumes, sim. Isso não é ser religioso, irmão. É você pegar uma imagem de escultura, colocar na sua casa e começar a se dobrar diante dela. Ser religioso, irmão, é você achar que um pano ungido vai trazer salvação, um óleo ungido vai trazer salvação, é você achar que uma água vai trazer salvação. Isso é ser religioso. Isso sim é ser religioso. Mas se a pessoa fala em nome de Cristo e está falando sobre guardar os bons costumes, isso não é ser religioso. Isso, irmãos, é se prevenir da contaminação do mundo. Então tome muito cuidado com isso, essa liberação de tudo. Igual, por exemplo, né, não sei, né, aonde talvez você more, mas aqui, né, em Minas Gerais, no caso em Tamarandiba, aqui, na verdade eu moro no interior de Tamarandiba, né, eu moro na roça, né, eu moro no campo, mas aqui em Tamarandiba, mês de julho é o quê? Mês de rodeio. Então aí muitos crentes estão compactuando. São coisas que vai para a carne, para o pecado, irmãos. A Bíblia fala para nós claramente, irmãos, que nós não devemos compactuar com as obras infrutíferas da carne, das trevas, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos deixar que essas coisas entrem na nossa vida. Ah, vou fazer salgado, vou vender lá no rodeio. Isso está errado, irmãos. Nós não podemos fazer parte dessas coisas. Está colocando o dinheiro acima de Cristo. O dinheiro está sendo mais importante do que obediência à palavra de Deus. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Tem muitas outras festas, festa de Halloween. Crente, irmãos, servo de Deus, não anuncia coisas de Halloween, não usa fantasia de Halloween, nenhum tipo de fantasia, na verdade, o servo de Deus não deveria usar, porque fantasia é mentira, fantasia faz parte de quê? De magia, e magia não fala de coisas de Deus, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos abrir a nossa mente, nós precisamos voltar, irmãos, urgentemente a viver os costumes, a sã doutrina de Cristo. Por quê? Porque hoje tudo pode, né? Pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer outro, não sei o quê. Irmãos, não é assim. Nem tudo servo de Deus pode. Nós temos que ser diferente. Nós, imagina um servo de Deus ficar lá propagando coisas que sabe que aquilo ali vai levar a pessoa para o pecado, vai levar a pessoa à condenação. Como que nós vamos compactuar com isso? Nós não podemos. Amém? Nós não podemos. Nós temos que vigiar, irmãos, para que nós não venhamos ser condenados aquele grande dia, fazer parte da Babilônia, da idolatria, dos ensinamentos que vai contra a palavra de Deus. Nós temos que vigiar, meus irmãos. Nós temos que vigiar e guardar os bons costumes, sim. Guardar a sã doutrina, guardar a palavra. A Bíblia diz que aquele que guardar a palavra, Deus guardará também de quando vier o que vai acontecer no mundo. Mas se nós não guardar a palavra, nós não seremos guardados. Em nome de Jesus Cristo, vamos nos despertar. Vamos sair do sono da indolência. Vamos despertarmos para a nossa salvação, que nunca esteve tão perto como hoje, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos parar com isso, crente, chamando crente de fariseu, irmãos, em nome de Jesus Cristo, está repreendido em nome de Jesus. Se a pessoa está em Cristo, como é que você vai falar que a pessoa é um fariseu? Sim, que os fariseus não criam em Cristo, criam em outras coisas. Faz isso que vai ser salvo, faz aquilo outro que vai ser salvo. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos tomar cuidado. Vamos vigiar, irmãos, vamos guardar
a palavra de Deus, vamos guardar a santidade, a pureza, né? Nós, mulheres, servas de Deus, vamos ser diferentes, irmãs. Vamos ser diferente, vamos guardar a palavra, irmãos, vamos tomar cuidado também com o nosso corpo, sim, irmãos. Isso é religiosidade, não é religião, não, irmãos, não tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com pudor, tem a ver com santidade, tem a ver com pureza, tem a ver com ser diferente. A Bíblia diz, vereis a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Como é que um ímpio que está lá no mundo vai saber se uma mulher é crente ou não é crente? Não é por ele conhecer o caráter dela, só de ver? Não. As vestes também manda. O jeito da pessoa viver também manda. Como é que nós vamos querer que o mundo veja nós como servos de Deus se nós estiver usando tudo que o mundo usa? Se tudo que o mundo usa, nós vai usar. Como nós não podemos fazer desta forma, irmãos? Nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado com isso que tudo pode. Cuidado com essa coisa de ficar chamando os outros de religioso. Cuidado, irmãos. Vamos viver a sã doutrina, vamos viver os costumes da palavra de Deus. Vamos vigiarmos, irmãos, para que nós não venhamos cair em tentação, para que nós não venhamos, irmãos, ser condenados com o mundo. Quantas pessoas que antes, irmãos, antes eram cheios do Espírito Santo, antes falavam em línguas, antes tinha unção do Espírito Santo na sua vida, a gente via a unção de Deus na vida da pessoa, a pessoa foi abrindo portas, foi abrindo, isso pode, isso aquilo pode, foi entrando, e hoje muitas das vezes a pessoa está fria espiritualmente, às vezes até prega, mas não sente mais a unção, não sente mais a presença do Espírito Santo, palavras que muitas das vezes não estão batendo com a palavra de Deus. Irmãos, vamos tomar cuidado. O diabo está ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar, irmãos. Vigiai-vos, vigiai-vos, enquanto o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus está nos alertando. Vamos tomar cuidado, vamos buscar o Espírito Santo, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a presença do Senhor, irmãos. Vamos parar. O irmão falou isso, a irmã falou aquilo, vai com a palavra. Mas o irmão falou que pode, a irmã falou que pode. Cuidado, irmãos. Cuidado, você que é irmão, homem. Cuidado, essa coisa de servo de Deus sem camisa, de bermuda. Cuidado, camiseta. Nós temos que ser diferente, irmãos. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus, ele é santo. Deus não vai habitar em um templo sujo, em um templo manchado, mas ele habitará num templo limpo, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos despertar, igreja. Desperta-te. Desperta-te na presença do Senhor. Irmãos, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Mas a irmã está querendo dizer, que tem que vestir saia longa, que tem que fazer isso, que fazer aquilo. Aí eu faço uma pergunta, irmão. Quem não gosta de roupa longa, no caso, né, que julga que é fariseu, é religioso, é isso, aquilo outro, me diz, como é que vai morar no céu se você, por exemplo, se você é uma irmã que você não gosta de roupa longa? Você acha que lá no céu vai ter mini saia, mini blusa? Não, irmão, você acha que lá no céu vai ter calça, vai ter short, vai ter bermuda? Não, vestes longas, irmãos, tampando a nudez, a vergonha, porque desde o início, Senhor, desde quando o pecado entrou, Deus sempre alertou o povo para tampar as suas vergonhas, para cobrir o seu corpo. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Porque, irmãos, se nós começarmos a vestir como o mundo, agir como as pessoas do mundo, o Espírito Santo de Deus ele vai afastando a nossa vida. A pessoa vai esfriando, vai perdendo o temor, começa a pregar heresia, começa a ensinar heresia e por aí vai. E a Bíblia diz ser de santo porque eu sou santo. Santificar em quê, irmã? Só o espírito e a alma, irmã? Não. Espírito, alma e corpo, tudo tem que estar. Tem que estar de acordo. Tem que estar de acordo com o Espírito Santo de Deus. Eu acho lindo, irmãos, né? Quando nós olhamos lá para trás, irmãos, como era diferente a igreja, né? Era diferente, o povo era unido, o povo não tinha essas vaidades, não tinha disputa.
Era um povo só, um povo humilde, como o Espírito Santo de Deus operava. As irmãs tinham pudor. Os irmãos não olhavam para as irmãs com cobiça, porque as irmãs estavam vestidas adequadamente como santas mulheres de Deus. E hoje, irmãos, hoje muitas das vezes as irmãs estão o quê? Sendo cobiça. É uma disputa de qual irmã que vai mais bonita para a igreja, qual que vai com a roupa mais colada, qual que vai mais mostrando as suas curvas. Irmãos, vigiai-vos. Cuidado. Cuidado, amém? Presta atenção, irmãos. Olha para você ver. Quando uma pessoa ela vai no juízo aqui na terra, ela não tem que ir bem vestida. Você acha que se, supondo uma mulher for para ali diante de um juiz e ela ir seminua, você acha que o juiz ele não vai pôr ela para fora? Ela não vai ter permissão. Nem entrar lá não vai, porque não pode. Imagina o nosso Deus, irmãos. Imagina. Presta atenção pra você ver. Aí tem irmão que fala assim, a roupa não manda nada, que não sei o que, não sei o que. Presta atenção. Sai daqui, né, que é aqui de Tamarandi, que é um lugar pequeno, e vai, por exemplo, lá para São Paulo, Rio de Janeiro, esses lugares grandes que tem por aí. Se você sair à noite de carro, por exemplo, e você passar pelas esquinas, quando você vê uma mulher lá descomposta, você já vai saber que ela é o quê? Uma prostituta. Pra fora daqui é assim. Quando você passa e você vê uma pessoa maltrapilha lá, você sabe que é o quê? Um mendigo. Aí você fala comigo que roupa não manda nada. Manda sim, irmãos, claro que manda. Heresia falar que roupa não manda, manda sim. Porque se você passa na rua à noite, mas se você vê uma mulher composta, você vê uma mulher bem vestida, você vai imaginar, ela tá para a igreja, ela tá para o culto, ela tá resolvendo alguma coisa. Mas se ela está maquiada, exageradamente maquiada e com roupas inadequadas, você já vai imaginar que ela é uma prostituta. E aí, irmãs, como o Espírito Santo de Deus tem nos visto? Como a santa mulher de Deus ou como uma prostituta? Os homens também servem para os irmãos também. Como o Espírito Santo de Deus está te vendo, irmão? Como um santo homem de Deus ou como um homem qualquer? Desses que tá só querendo se mostrar, querendo dar um de garanhão por aí. E aí? Como é que tem sido a sua vida? Como é que tá suas vestes? Suas vestes física também, espiritual manda, as físicas também mandam, irmãos. Não é só espiritual, porque está interligado o mundo espiritual com o mundo físico. Tem gente que acha que não, mas está. Então, irmãos, vamos vigiar, porque aqui, no final, haverá lamentação sobre a terra por causa da Babilônia, por causa do pecado, né? Que vivia ali, louvado o nome do Senhor Jesus, né? Na idolatria, na feitiçaria, na mentira, no engano, na prostituição. Louvado o nome do Senhor. Vai vir o grande dia, o dia da ira de Deus. Então nós precisamos buscar a presença do Senhor para que nós não venhamos ser condenados com a Babilônia, com o mundo, mas que nós possamos ser irrepreensíveis, puros, limpos na presença do Senhor, porque Jesus ele está voltando. Então isso fica um alerta para mim e para você. Cuidado com essas programações que tem a ver com a idolatria. Não participe, não compactue, nem você, nem sua casa, nem a sua família. Não porque o pastor falou, porque a irmã falou, mas porque a palavra de Deus fala, irmãos. E se nós não obedecermos a palavra de Deus, tem muita gente achando que Deus ele é injusto. Deus ele não é injusto, ele é justo. Deus ele é justo para dar a nós segundo as nossas obras. Deus ele é justo porque ele deixou a palavra dele para nos ensinar. Então ele é justo para corrigir, ele é justo também para condenar se for necessário. Se os anjos, irmãos, os anjos que estavam na glória, se rebelaram contra Deus, e Deus, né, eles se tornaram o quê? Em demônios, foram condenados, está já batido o martelo para eles, porque para eles não tem mais salvação. Imagina nós,
seres humanos falhos, hein? Que não somos revestidos de glória. Imagina, irmãos. Então não pense você que você vai fazer tudo aqui. Ah, mas Deus vai me perdoar. Ah, porque hoje em dia sim, é como se o crente fosse, como se diz, está num pedestal. Nós estamos no pedestal não, irmãos. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, buscar a face de Deus, nos consertarmos diante do Senhor, para que a ira de Deus não venha sobre a nossa vida. Apocalipse é tão bem claro em dizer, irmãos, aqueles que desobedeceram, aqueles que blasfemaram contra Deus, aqueles que não obedecerem à verdade serão condenados, irmãos. Pode ser crente há 10.000 anos, mas se não obedece a palavra, não será salvo. Então cuidado com tudo pode. Cuidado, isso tem nada a ver não, irmã. Isso é ser religioso. Cuidado com isso. Cuidado com apontar de dedo. Cuidado com seu espírito, com seu corpo e com a sua alma. Porque o juízo está às portas. Jesus ele está breve, Jesus vai voltar. Os sinais estão se cumprindo. Então vigia, irmão. Vigia, irmã. Conserta-te diante do Senhor. Busca a face do Senhor Jesus Cristo enquanto pode achar. Abandona a idolatria, abandona tudo aquilo que não agrada ao Senhor. O único que pode salvar a nossa alma se chama Jesus de Nazaré, através da nossa obediência aos mandamentos dele. Amém? E não há outra salvação. Ninguém pode interceder por nós, a não ser o Espírito Santo de Deus, intermédio de Cristo. Ninguém pode. Não existe Maria, João, Pedro, nada aqui. Nada. Eles todos, Maria foi sim uma mulher escolhida por Deus para gerar Jesus, mas ela também, né, teve sua família depois de Cristo, ela teve filhos. Maria também errou, teve seus erros. Maria morreu. Maria está morta, esperando, aguardando o juízo final, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como todos os outros homens da Bíblia, João, Pedro, Mateus, Lucas, todos esses irmãos, todos estão aguardando o juízo final, todos. O único que é santo, o único que tem que ser adorado é somente Jesus Cristo de Nazaré. Esse sim, esse a morte não o calou, esse a morte não venceu, mas ele venceu a morte por mim e por você, para dar salvação, perdão de pecados, nos dá direito à vida eterna. Então somente Jesus, só ele deve ser adorado, só ele deve ser servido, e tudo aquilo que é contra ele deve ser tirado e descartado da nossa vida, enquanto nós temos a oportunidade de servir ao Senhor. Amém? Agradeço, né, a cada irmão, a cada irmã que é inscrito no canal. Deus continue te abençoando. Vá do nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos continuar, né, falando do amor de Deus enquanto o Senhor Jesus nos permitir. Amém? E que nós possamos, irmãos, ouvir o Espírito Santo e obedecer. Amém? Deus te abençoe. Um abraço, missionária Sara. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.